Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus que também nos acompanha pela Pascom, pelo nosso meio de comunicação, acompanha a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida na cidade de Varginha. Nós chegamos hoje ao 5º domingo da Páscoa, tempo da ressurreição. E hoje nós nos deparamos no Santo Evangelho. A palavra de Deus nos mostra que chegou a hora de Jesus. Chegou o momento mais especial da vida de Jesus, o momento da glória de Jesus, o momento que ele cumpre a sua missão, o momento que ele deixa o seu ensinamento, o momento que ele deixa o seu maior tesouro. Mas uma coisa temos que entender: que glória é essa? E no mundo de hoje, o que é uma pessoa gloriosa? O que é glória para o mundo? A glória de Jesus não tem nada a ver com a glória mundana. Mesmo porque a glória de Jesus tem a ver com sacrifício. O mundo egoísta não sabe se sacrificar, só pensa em si mesmo. A glória de Jesus tem a ver com morte. E o mundo egoísta e apegado a esse mundo morre de medo de morrer, porque muitos não estão preparados para morrer. A glória de Jesus tem a ver com o perdão, porque Jesus soube perdoar o tempo todo e ser maior do que as faltas dos outros. E o mundo de hoje é o mundo da vingança. E a glória de Jesus é a glória da pobreza, do esvaziamento. E hoje a glória do mundo é a glória do eu, o ego inchado, só eu. Como diz aquela palavra do Padre Zezinho, quando se fala eu demais, tem Deus de menos. E muitas vezes quando a gente vai reclamar muito da vida, a gente fala muito a palavra eu. Porque quando você olha só para você, tudo dá errado. Quando você olha para você, tudo desanima. Parece que tudo fica difícil. Porque eu. Eu demais, Deus de menos. Mas se tiver Deus demais, quem sabe eu de menos. As coisas podem mudar. Mas então chegou a hora de Jesus. E a noite mais especial da vida de Jesus, onde ele deixa o seu testamento, a noite que ele esperou, a noite em que ele planejou, e na noite mais especial da vida de Jesus, é a noite da maior traição que ele poderia ter sofrido. O golpe duro e terrível. Quem está do lado o tempo todo não soube acompanhá-lo. Quem o ouviu o tempo inteiro não o compreendeu. E aquele que está do seu lado agora sai do grupo e vai vendê-lo. Mal sabe Judas que quem está se vendendo é o próprio Judas, não é Jesus. Ele pensa que está vendendo Jesus por 30 moedas, mas Judas está vendendo a si mesmo, a própria cabeça, os próprios valores, porque o Judas morreu ali. Na cabeça de Judas, é por causa da glória deste mundo que Judas entregou Jesus? Porque Judas, como muitos de nós temos um pedaço de Judas, somos iludidos com a glória desse mundo. E por isso temos tanto medo de morrer. Por isso,
Porque Judas se iludiu com o banquete deste mundo. E Judas, na sua cabeça, Jesus era um fraco. Como que eu vou transformar o mundo com amor? Tem que ser na arma, no punhal, na guerra, na luta. E não é difícil ser atraído por esse pensamento, porque muitos de nós, às vezes, somos tendenciosos a pensar, a única maneira de resolver é na base da força, da guerra, guerra que gera guerra, sangue que gera sangue, morte que gera morte. Grande ilusão, lutar guerreando nesse mundo, sendo que esse mundo é tão passageiro. Judas não foi capaz de acreditar no amor. E Jesus mostrou a ele que só o amor pode vencer. É por isso que hoje nós celebramos e comungamos e celebramos a vida, porque Jesus mostrou que o amor vence tudo. Que o amor, sim, é a arma mais poderosa que se pode ter. Só que o amor é a alma poderosa de quem é profundo. O amor é a alma poderosa de quem é forte. Os rasos, os fracos, os descomprometidos, os egoístas têm medo do amor. Não sente que o amor é poder. Os egoístas sentem que o poder é a fama, é a glória, é o sucesso, é pisar sobre os outros. Para você subir na vida tem que saber descer primeiro. E Deus foi o primeiro a descer, e desceu muito bem para cuidar de nós. Então é chegada a hora de Jesus, a hora do seu maior mandamento, e a grande herança de Jesus é essa: colocar todos nós na vida e dar um sentido para a gente viver. Às vezes nós pensamos que deixar bens materiais, isso é herança. Quantas heranças materiais que muitos pais deixam e vira guerra e desgraça e briga entre filho e divisão. Parece que tem pessoas que na hora de distribuir a herança, o demônio entra. Parece que o dinheiro sobe a cabeça. Parece que as pessoas ficam cegas, se tornam inimigas. A herança de Jesus é qual? Não é dinheiro. A herança de Jesus não é poder. A herança de Jesus não é terra, não é herança. Não tem nenhum tipo de tesouro. Mas Jesus tem o amor do Pai, a salvação a nos dar. Por que é que Jesus age dessa forma? Quando nós somos traídos, nós somos tomados pela revolta. Somos tomados pela indignação, pelo desânimo, pelo desespero, pela raiva. E por que Jesus não é tomado por isso? Quando nós somos ameaçados de morrer, nós trememos e morremos de medo e ficamos desesperados. E começamos a implorar para não morrer. Ou pedir todo tipo de graça, alguma coisa para não morrer. Não que isso seja errado, você pode pedir tudo a Deus, mas por que que nós reagimos assim diante da traição e da morte? E por que que Jesus não reage assim diante de uma traição e diante da morte iminente, a morte que está próxima? Porque na medida em que Judas vai entregá-lo, ele vai morrer. Sabe por que que Jesus não age assim? Porque está pronto para morrer. E aí que nós temos que aprender uma coisa. Você na sua vida, você sabe que você tem as suas demandas e eu também. Mas cuidado para você não gastar muito tempo ou gastar tudo pensando que a maior missão da sua vida é às vezes o seu trabalho, o seu emprego, a sua família, o casamento, se casou, se descasou, se deu certo, se quebrou, se faliu, se enriqueceu. Se você tem muito filho, pouco filho, se você deu bem na vida ou não. Cuidado para você não gastar tempo e a vida inteira pensando que isso é a maior missão da sua vida. Na verdade, a maior missão de todos nós é nos preparar para morrer. Por mais que você cuide de todos, você tem que se lembrar que isso ninguém vai fazer no seu lugar. Ninguém vai prestar conta no seu lugar. Pode cuidar, seja uma boa mãe, seja um bom pai, um bom padre, um bom filho, um bom tudo. Mas e tudo isso que você está sendo vai te ajudar a estar pronto para morrer? Porque é esse o sentido da vida. Ninguém quer ficar fincado nessa terra para sempre, nem vai poder ficar. Mas eu não queria ir, mas você vai. E a única maneira de ficar é partindo, deixando a herança verdadeira. O sentido que você teve para viver. Deixando o seu legado, a sua causa. É a única maneira de permanecer, é permanecer nos outros. Mas você só permanece nos outros se você tiver amado. Porque senão você será esquecido, e a pior tipo de morte é o esquecimento. E como diz o próprio Padre Zezinho, feliz aquele que ao chegar àquela hora está sereno e preparado para morrer. É por isso que a traição não assusta Jesus. É por isso que então nós percebemos que Jesus, quando Judas sai, ele se alegra, porque está pronto para morrer, porque amou o Pai, porque não vai deixar de ser fiel, porque a morte não assusta.
E como nós bem vemos e olhamos para o crucifixo, Jesus ali, nu, não tem apego nenhum, nenhuma posse, nenhuma riqueza. Costumo dizer uma coisa dolorida: quanto mais posse você tem, mais doída será a morte. Quanto mais posse você tem, mais a morte te humilha. E eu não estou falando de posse de terra só e bens, não. Estou falando de apegos, porque tem gente que tem posse dos outros, posse de tudo, quer dominar tudo e a todos, mandar em tudo e em todos. Quanto mais posse você tem, mais vai doer a morte. Quanto mais apego você tem, mais pavorosa é a morte. E por que então a morte não venceu Jesus? Porque primeiro que Jesus é Deus, e depois que a morte não tinha nada para tirar de Jesus. Até o Espírito ele entregou. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Feliz de quem vive assim. E aí nós estamos no mundo mal resolvido, porque as pessoas às vezes elas não sabem passar, não sabem viver e não sabem envelhecer. Tem gente que fica ofendido de perguntar a idade, e fica com uma frescura danada. Eu parei no 30, parei no 40, parei no 50, então virou múmia. Você não parou em nada. Eu parei no 80, parei nisso, eu parei no 3 mais 1, 3 mais 9, é frescura. Você está envelhecendo o tempo todo, a cada minuto, está morrendo a cada dia, as células estão branqueando, as células que morrem. Você morre o tempo todo, isso é fato. E se você morre o tempo todo, faça então essa vida valer a pena. Não adianta se apegar, a morte é fato. O problema não é morrer, é a maneira que se vive. Porque a maneira que se vive é a morte que se terá. E nós bem sabemos que a morte para os cristãos, para os católicos, não é problema, porque nós cremos na vida eterna. Mas nós somos apegados demais a esse mundo, e quando vamos ficando mundano, vamos esquecendo da vida eterna, e vamos apegando a esse mundo passageiro que é pó, é ilusão. Você não passa, se você ficar aqui nessa terra mais de 150, você implora para morrer. Não foi feito para estar aqui para sempre, a não ser deixar a sua herança, a não ser deixar os seus sonhos, isso sim. Mas viemos para partir, nós já nascemos partindo, e é por isso que nós temos que estar sempre preparados. E isso que a gente tem que entender. Nós temos às vezes superstições. O próprio católico cristão, quando vai falar de morte, bate 1, 2, 3, corta, Deus me livre, guarda, não fala nisso, cruz credo. Você tem que estar resolvido, porque você pode a qualquer momento ser chamado. Como digo, é como se você tivesse, a vida é assim, sabia? Como se você tivesse numa fila de mercado, de açougue, ou de uma loja grande, da caixa, e a sua senha está lá, 3, 2, 1. Só que você olha lá, só que na vida, lá na caixa, lá no mercado, você tem a chance de olhar, de ver que dá tempo. Tem gente que ainda pega a senha e dá uma volta na rua. Mas só que lá em cima, a senha chamou, plim, plim, bateu. É essa mesmo. Você não tem como saber. Por quê? Você tem o agora para viver. Não tem como você definir, eu vou esperar, a hora que chegar a minha hora, é agora. Pode ser agora, e pode mesmo. Não foram poucos os casos de pessoas que pregando, morreu. A vida é assim. E a morte não deve nos assustar. Falar de morte nem sempre é ruim, porque falar de morte te faz viver melhor, te faz sorrir mais bonito hoje, amar mais quem está do seu lado, viver intensamente. Falar de morte te faz acordar para a vida, porque a morte faz você cair na realidade. Faça o que tem de ser feito, esteja pronto para morrer. É por isso que Jesus então glorifica e deixa o mandamento. A única maneira de ser eterno é amando. Quem ama fica eterno. Esse é o maior poder que Judas não entendeu. Essa é a glória que Judas não compreendeu. Essa é a arma poderosa. A arma mais poderosa é aquela que não mata, é aquela que gera vida. E às vezes nós olhando para Judas, nós pensamos assim: Deus castigou Judas? Não. Não precisa, Deus não castiga ninguém. Deus salva, Deus perdoa. O que nós temos que entender é que o castigo não vem de Deus. O castigo vem de nós mesmos. O pior castigo é você dormir com a própria consciência. O pior castigo é você sentir o peso da própria história. O pior castigo é você sentir vergonha da própria escolha que fez. Quem se matou foi Judas, não foi Deus que o matou. Ele não se suportou. É assim que acontece quando nós não vivemos corretamente e não a fazemos da vida o que ela tem que ser feita no tempo certo. Por isso que a hora é agora.
amai-vos uns aos outros. E esse amor não é amor de mercado que se pode vender, se pode comprar. É um amor sangrado, é o amor de entrega, é o amor de Jesus, é o amor doação. E é isso que nós temos que parar para pensar. E aí, quando chegar a nossa hora, o que temos a dizer? É por isso que a hora de viver é agora. E como sempre digo, para quem tem um presente bem vivido, não precisa de futuro garantido, porque você nem sabe se ele vai existir. Para quem tem um presente bem vivido, não é preciso futuro garantido, porque o futuro, na verdade, não há. E nós bem sabemos, canções já falaram sobre isso, mas não precisa a canção falar, nós sabemos disso. A vida é um sopro, a vida já é curta mesmo, passa logo, mas não precisa ser pequena, pode ser curta, mas não precisa ser pequena. Podemos viver de maneira grandiosa, de maneira que nós podemos ficar prontos como Jesus e poder encarar a morte e a traição de frente. Nós não devemos ficar acabrunhados, entristecidos, como coitados. Às vezes no mundo de hoje, para concluir, eu estava dizendo isso nas outras reflexões, nas nossas comunidades, o mundo de hoje parece meio esquisito, parece que os traidores são os fortes e os traídos são os fracos. Parece que trata a pessoa traída, quando alguém é traído, a primeira coisa que você fala é para rezar para quem foi traído. Coitado, tem que superar. Coitado não, coitado do traidor. A pessoa traída, se ela foi honesta e verdadeira, é a parte honrada, a parte que ficou de pé, a parte inteira que não se vendeu. Coitado de quem traiu. Parece que o traidor é um herói, e parece que a pessoa traída é um coitado, e é sofredor. Jesus foi traído na noite mais especial da sua vida. Prepare-se. Quer ser verdadeiro? Prepare-se para ser traído. Quer ser honesto? Prepare para ser traído. As pessoas aceitam as coisas de conveniência enquanto não lhe dói. Quando dói, a traição é o primeiro passo do fraco. Prepare-se. Vai ser iludido? Traições virão. Decepções virão. Frustrações virão. Mas como o próprio Jesus, quando olhou para Judas, que beleza, que grandeza. O que tem de fazer, faça logo. E não adianta, ameaça. Não adianta. Quando Judas ainda naquele tom, com Jesus, Jesus já encurta o caminho. O que tem de fazer, faça logo, Judas. É assim que é estar preparado. Feliz aquele que ao chegar àquela hora, o Padre Pio, o filme dele mostra isso. As últimas palavras de Padre Pio foram duas, né? Estou pronto. Esse é o sentido da vida. Sua vida inteira é para isso. Talvez hoje você não perceba, não note. Mas se você puder no último dia dizer que está pronto, quer dizer que a sua vida valeu a pena. Quer dizer que tudo foi maravilhoso. E você não tem nada para chorar. Você tem só que celebrar, porque agora você é eterno. Mas se você desperdiçou, vai dizer como aquela música do Titãs. Lá se foi o tempo que tinha música boa, né? Mas tudo bem. Devia ter, mas devia ter tarde demais. Por isso, devemos aproveitar agora para estar preparado. Escutem o mandato de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.